Oi, meu bem. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje o tema é vitaminas e minerais. Um tema bem importante e que muitas pessoas, né, ao se alimentarem, esquecem desses componentes que eu vou mencionar hoje. Então, vou falar um pouquinho sobre eles, aonde a gente encontra, a importância, né, desses nutrientes no nosso organismo e também o que a deficiência deles vai ou pode, né, melhor dizendo, ocasionar no nosso corpo, né? Então, algumas doenças, antigamente a gente teve aí uma incidência muito grande de algumas doenças ocasionadas pela deficiência de vitaminas, né, como o caso do escorbuto, por exemplo. E hoje, aliás, já faz um tempo, né, que o governo vem tomando medidas para a gente estar suprindo determinadas carências, tanto de vitaminas como de minerais. Por isso que é normal, né, a gente se deparar aí com alimentos enriquecidos, né, justamente por conta disso. Quando não todos, né, mas tem alimentos que são enriquecidos justamente para contribuir. Oh, meu Deus! Tivemos um probleminha aqui, caiu meu tripé, mas já voltando. Pronto. Então, o governo tem, né, algumas práticas para estar suprindo determinadas carências com as fortificações, né? Então, quando a gente fala de saúde, né, muito mais do que falar de vitaminas e minerais, né, a saúde ela engloba diversos fatores. E entre esses fatores a gente tem a prática ou não de atividade física, a questão genética da pessoa, né? Isso pode influenciar também na qualidade da saúde. O lugar que essa pessoa vive, então, se é um lugar tranquilo, se é um lugar conturbado, isso pode influenciar em questão de estresse, por exemplo, né? E isso vai ter influência na minha saúde. Questões sociais também pode ter influência. Saúde emocional, que é hoje, né, a gente vem falando cada vez mais de saúde emocional, mas ainda é um certo tabu, mas tem influência, né, na nossa saúde, está diretamente relacionado com a saúde, e por conta disso a gente vem escutando aí cada vez mais falando de práticas, né, para auxiliar nas emoções, a meditação é um exemplo. E temos também a alimentação, né, que é o foco aqui. E dentro da alimentação, né, quando a gente pensa em nutrientes, normalmente a gente classifica em macro e micronutrientes, né? Então, o macronutrientes são aqueles que a gente precisa de uma maior quantidade e eles são, né, compostos um pouco mais complexos. Então, temos aí os carboidratos, as proteínas e os lipídios, né, as gorduras. Então, esses são os macronutrientes. E dentro dos micronutrientes temos vitaminas, minerais e também outros compostos, né, como compostos bioativos, por exemplo. Então, hoje vou estar focada nesses micronutrientes. Eles são necessários em menor quantidade, mas mesmo assim, né, eles tendo essa necessidade menor, ainda temos deficiências de diversas vitaminas e minerais na população. Então, é um assunto bem legal, né? E a alimentação está aí, é nossa aliada em relação à carência, né, desses nutrientes. As vitaminas, né? Temos aí vitamina A, vitamina C, acredito que é uma das mais conhecidas, vitamina D, vitamina E, vitamina K, né? Mas afinal, por que elas são tão importantes dentro do nosso organismo?
né? Então, elas têm um papel, uma função, por isso que elas devem ser ingeridas. Quando a gente pensa num carro, por exemplo, né, o carro ele tem toda uma estrutura, ele precisa de faróis, precisa de banco, precisa de rodas, gasolina, óleo, precisa de água, né? Então, são diversos componentes que fazem parte do meu veículo, né? E se eu tirar algum deles, né? Se eu tirar o motor, por exemplo, se eu tirar a gasolina, né? Com certeza ele não vai ter o funcionamento adequado. Quando a gente pensa no nosso organismo, é a mesma coisa, né? Então a gente tem esses nutrientes que são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. Se eu tiro algum deles ou se eu tenho deficiência de algum deles, posso ter problemas, né? Nosso organismo passa a não funcionar corretamente, porque dentro do nosso corpo, né, nós temos várias funções lá dentro, né? Então, o fato da gente enxergar a respiração, essa entrada e saída de oxigênio, gás carbônico, a energia é importante, né, para a gente conseguir se locomover, falar, enfim, fazer todas as funções básicas para ele funcionar legal. A gente precisa de nutrientes, né? Tanto os macronutrientes como os micronutrientes. Então, diversas reações aqui dentro têm necessidade desses nutrientes, né? E no caso das vitaminas, a gente tem aí as vitaminas auxiliando na visão, auxiliando no crescimento, auxiliando na capacidade de reprodução do meu organismo, em equilíbrio, né? As vitaminas, elas têm um papel ligado aí com os minerais, né? Elas vão estar ajudando no equilíbrio mineral e nas estruturas também, né, celulares. Então, são de extrema importância. Os minerais, por sua vez, também têm seu papel, né? Eles, apesar de eles não fornecerem calorias, né, que muitas pessoas acabam ficando preocupadas, né, em ter ou não ter calorias, né? Os minerais não fornecem calorias. Eles vão desempenhar diversas funções também no nosso organismo, em funções metabólicas, enzimáticas, celulares, né? Então, quando a gente fala de fósforo, por exemplo, oi, Carla, quando a gente fala de fósforo, né? A gente tem as camadas fosfolipídicas nas nossas células que precisam desse mineral. Então, são de extrema importância. Cada um com a sua função, cada um com o seu papel, vão fazer com que o nosso organismo funcione de uma maneira correta e adequada, tá? Então, por isso que eles estão extremamente importantes. Quando eu tenho carência, né, acaba surgindo algumas complicações, principalmente se é uma carência grave, né, de determinados minerais ou até mesmo vitaminas. Mas o excesso também não é legal, né? Principalmente falando de minerais. Então, dependendo do mineral, se eu consumo em excesso, eu vou acabar tendo aí uma toxicidade. Não acontece com todos, né? Mas no caso dos minerais, alguns deles é possível em excesso ter essa toxicidade. Por exemplo, o mercúrio, né? Que hoje a gente consegue encontrar em alguns peixes, e em excesso ele é tóxico para o nosso organismo. Então, e as vitaminas, se eu consumo também em excesso, as vitaminas elas podem sobrecarregar alguns órgãos, né, como rins, por exemplo, mas em excesso elas acabam sendo eliminadas, tá? Então, não adianta também, não consumir vitamina o ano inteiro, vou tomar vitamina hoje de uma vez só, também não vai resolver, tá? É importante diariamente a gente ter o consumo tanto de vitaminas como de minerais. E tem diversos alimentos que são ricos em vitaminas, ricos em minerais, e com o equilíbrio a gente consegue fortalecer e fazer com que o nosso organismo funcione de uma maneira adequada. Então, quando a gente pensa, né, nas vitaminas, elas são basicamente classificadas em dois tipos, né? Nós temos as vitaminas lipossolúveis, ou seja, aquelas vitaminas que elas são solúveis em gordura, por isso que a gordura tem o seu papel no organismo também.
E temos as vitaminas hidrossolúveis, né, que são solúveis em água. Então, temos essas duas divisões. Oi, Henrique! Temos essas duas divisões aí quando nós falamos de vitaminas, as lipossolúveis e as hidrossolúveis. Então, basicamente, a diferença entre elas, claro, cada uma tem sua função, mas nessa divisão, uma parte é solúvel em gordura e a outra parte é solúvel em água. Dentro das lipossolúveis, né, que são solúveis em gordura, nós temos a vitamina A, vitamina D, vitamina E e a vitamina K. E a vitamina C e as vitaminas do complexo B, nós temos aí basicamente, elas são hidrossolúveis, tá? Como eu disse, cada uma tem seu papel, cada uma tem sua função. Vou falar brevemente um pouquinho sobre cada uma delas, aonde vocês encontram, quais alimentos são ricos, né, nessas vitaminas e se vocês tiverem carência, né, dessas vitaminas, o que pode acontecer, tá? Então, falando aí da vitamina A, né, ela participa então de um processo processo renal, tá? Ela auxilia. Temos a vitamina A também muito presente na visão. Inclusive, a deficiência dela, já vou me adiantar, né? A deficiência dela é conhecida aí como a cegueira noturna, né? Então, quem tem deficiência em vitamina A pode ter esse problema. Ela também é boa para auxiliar em infecções. Então, não é que, vou consumir vitamina A, se eu tô com uma infecção, né? Nesse caso, ela vai auxiliar numa melhora, tá? Mas não é que você vai combater, tá bom? Então, elas auxiliam. E se você consome, né, com frequência, se sua ingestão diária tá equilibrada, tá certinha para o consumo de vitamina A, o que vai acontecer, né? Você evita problemas futuros. Então, se eu tiver uma infecção, provavelmente ela vai ser uma infecção menos grave, tá? Claro que cada caso é um caso, mas ela vai auxiliar nesse processo. E onde eu encontro a vitamina A? Cenoura é riquíssima em vitamina A, tá? Temos também a cerola, que também possui vitamina A. Ovos, principalmente na gema, tá? Temos bastante vitamina A. E um outro fator, né, além da cegueira noturna, a queda de cabelo. Então, a queda de cabelo aí também pode ser uma das causas, tá? De carência de vitamina A. Uma outra vitamina que é super importante, né? E algumas notícias até trazem, né? Deficiência nessa vitamina e ela é uma vitamina gratuita, né? Que é a vitamina D. E a gente consegue a absorção dessa vitamina pela exposição solar, tá? Lembrando que para ter uma absorção completa aqui, é importante não ter o filtro solar, porque o filtro solar ele barra, né, para proteção da pele e tudo mais. E por conta disso, é importante se expor no sol que é mais fraco, ou seja, o sol da manhãzinha ou do final da tarde. Uma exposição de 30 minutos já é suficiente, tá? Então, tem que ficar atento, porque exposição no sol, né, no período que ele é mais intenso, meio-dia, 4 da tarde, né, entre esse período que ele é intenso, com certeza a gente vai estar passando protetor solar, é indicada a utilização de protetor solar, né, mas aí eu também deixo de absorver a minha vitamina D proveniente do sol. Tem alguns alimentos que têm a vitamina D, em menor proporção, mas tem. Então, o caso da sardinha, atum, fígado de boi. Os ovos também têm a vitamina D. Então, tem alguns alimentos, né? Mas essa exposição ao sol também contribui aí e é uma maneira mais fácil, né? Principalmente para a gente que está aqui no Brasil, mas em contradição a isso, né? A gente tem bastante sol ao longo do ano, mas a população ainda tem carência, né? Em vitamina D.
uma quantidade menor do que o indicado, tá? Não chega a proporcionar aí danos muito graves, mas a vitamina D é extremamente importante quando a gente fala da saúde mental, né? Então, pessoas que têm depressão, ansiedade, é extremamente importante ter uma quantidade ótima, né, de vitamina D no organismo, porque ele auxilia, ele está bem, essa vitamina é bem presente no sistema neural. Além disso, né, a gente tem aí a vitamina E. A vitamina E, ela é uma vitamina antioxidante, ela também participa do processo de coagulação do sangue e também a gente consegue ter uma maior resistência a infecções com essa vitamina E, né? Então, onde eu encontro quais alimentos que são fontes de vitamina E? De um modo geral, os óleos, né? Eles são ricos em vitamina E, avelã, amêndoa, abacate, né? Azeite. Então, esses alimentos que são mais gordurosos, a gente acaba tendo uma maior presença aí de vitamina E. E se eu tenho deficiência ou carência, né, melhor dizendo, de vitamina E, o que acontece? Eu posso ter fadiga, posso ter cabelo fraco, né? Isso tudo está relacionado com a vitamina E. Pode ser a única causa? Com certeza não, né? O nosso organismo possui múltiplas variáveis aí. Então, com certeza devo verificar mais a fundo se eu tô tendo sintomas muito intensos, né? Nem sempre a suplementação vitamínica vai resolver. Às vezes tem outros problemas relacionados. Então, eles são fundamentais, né, para que isso aconteça, mas outros problemas também podem gerar isso. Então, devemos sempre ficar atentos em relação a sintomas, sempre consultar um médico, né, dependendo do que a gente está passando. No caso da vitamina K, ela também é importante para a nossa coagulação sanguínea, né? E por conta disso, a deficiência dela é um pouco mais rara, mas quando acontece, ela pode gerar hemorragias, tá? Então, nem sempre a carência de uma vitamina, num primeiro momento, ela vai demonstrar alguns sintomas, né? Até porque, como eu disse, no início, a vitamina, né, de um modo geral, assim como os minerais, eles fazem parte de diversas funções no nosso organismo, né? O que eu estou citando aqui são apenas algumas delas, tá? Então, a carência não tem nenhuma patologia hoje identificada diretamente por conta, né, da escassez da vitamina K, mas em casos um pouco mais raros, né, pode ter aí uma hemorragia na deficiência desse tipo de vitamina. E aonde é que eu encontro, né? Em couve-flor, na gema do ovo, fígado, tomate, né? Então, são ricos aí em vitamina K. Então, às vezes, uma porção que eu consuma desse alimento, né? Eu já consigo suprir determinadas vitaminas no meu organismo. Em seguida, talvez a mais conhecida, temos a vitamina C. Acho que é a mais falada, né? E, toma vitamina C, tá muito relacionada aí com gripe, resfriado, justamente porque ela é uma antioxidante, ela também ajuda no nosso sistema imunológico, né? Então, por isso que às vezes uma gripe, um resfriado, acaba sendo mencionado aí pra gente estar tomando suco de uma laranja, tomando suco de um limão, por exemplo, né, que são alimentos que apresentam vitamina C. Mas o interessante é que a gente tem hoje, né, a laranja como principal fonte da vitamina C, mas tem outros alimentos que que possuem quantidades maiores dessa vitamina neles, né? Então a acerola é riquíssima em vitamina C. Temos também a couve, né? Que normalmente o pessoal vai sempre associar
com alimentos cítricos, está correta essa associação, né? Normalmente alimentos cítricos apresentam vitamina C, mas nem sempre são as melhores fontes, né? Então, para vocês terem uma ideia, a couve aí ela vem antes mesmo da laranja, né? Então, a couve o brócolis, morango, limão, né? Então, a própria laranja, né? Então, temos diversas fontes de alimentos com vitamina C. Vale ressaltar aqui que nem sempre, aliás, praticamente nunca, né, a gente vai ter um único alimento com a tal vitamina, né? Então, basicamente, os alimentos apresentam composições variadas, né? Então, uns vão apresentar mais vitamina C, outros menos, outros vão ter mais vitamina A, outros menos, né? Mas de uma por isso que é importante a gente variar a nossa alimentação, né? Porque os alimentos são variados. Então, em um único alimento, a gente não vai conseguir encontrar tudo, 100% de tudo, né? Então, por isso que é importante a gente ter a variação nas nossas refeições. Então, se eu estou consumindo laranja, consumo uma semana laranja, na outra eu compro acerola, na outra eu compro melão, né? E ao longo da semana, se possível, é interessante já fazer essa variação, né? Então, buscar as fontes, variar as fontes é muito interessante. E lembrando que quando a gente fala, né, já que estamos mencionando aqui em questão de nutrientes, alimentos da safra, né, alimentos da estação, possuem sempre melhores quantidades de vitaminas e minerais, tá? Então, por isso que é também mencionada essa questão de sempre tentar, né, buscar alimentos da estação para conseguir maiores benefícios, tá? Então, a vitamina C, se a gente tem deficiência dessa vitamina, o que pode acontecer, né? Pode ter sangramento na gengiva, então sempre é por esse motivo? De novo, não, né? Às vezes pode ser um problema bucal mesmo, nos dentes, então vale a pena sempre verificar outras causas, né? Ou consultar um médico. Mas é um indício, né? Então, tô com a minha gengiva sangrando, dei aquela famosa mordida na maçã, minha maçã saiu com sangue, pode ser deficiência de vitamina C, tá? Anemia também, fadiga, infecções também aumenta a chance de infecções. Então, como vocês podem notar, cada vitamina ela tem um papel, né? E elas são necessárias numa quantidade diária para a gente manter as nossas funções. Tem as vitaminas do complexo B, né? Para não falar de todas aqui, né? Dei uma resumida no complexo B de um modo geral. Então, a gente tem vitamina B12, né? Que é super falada por conta de estar presente, na maioria dos casos, em alimentos de origem animal, como carnes. Tem a vitamina B6 também, que é extremamente importante. Normalmente tem carência dessa vitamina. Então, vale a pena ficar atento com as vitaminas do complexo B. Esse complexo de vitaminas também é extremamente importante para a saúde neural, né? Então, são vitaminas que contribuem aí para o nosso sistema nervoso. Então, é extremamente importante, né? De novo, claro, né, que cada doença ela tem uma particularidade, são diversos fatores para chegar naquilo, né? Mas com a alimentação a gente consegue melhorar alguns sintomas, até mesmo alguns casos, né? Então, por isso que eu defendo aqui muito a alimentação, porque ela tem um poder enorme na nossa saúde. Então, as vitaminas do complexo B, a pele também, tá? Elas estão presentes aí em questão de qualidade da pele, se a pele tá um pouco mais seca ou não, se tá uma pele sedosa, né, bonita. Então, também as vitaminas do complexo B fazem parte aí nesse momento, tá? Onde que a gente encontra as vitaminas do complexo B? Normalmente em vegetais escuros, verdes escuros.
Então, brócolis, couve, espinafre, a gente apresenta uma quantidade relevante dessa vitamina. Peixe, ervilha, ovo e também nas carnes, tá? Então, as vitaminas do complexo B, elas são extremamente importantes, principalmente aí, né, para a questão neural. E também tem a questão da vitamina B12, que normalmente ela é encontrada em alimentos de origem animal, tá? Então é por isso que alguns vegetarianos, veganos, normalmente precisam fazer suplementação desse tipo de vitamina em alguns casos, tá bom? Então, vale a pena refletir aí um pouquinho em relação às vitaminas do complexo B. Então, basicamente, né, são essas as vitaminas que temos presente e que o nosso organismo precisa, né, cada uma com a sua função, cada uma com o seu benefício, e lembrando que elas são classificadas em lipossolúveis, hidrossolúveis, e isso é importante quando a gente pensa em consumo de gordura, principalmente, né, que a gente tem claro, gorduras boas, né? Tem bastante gordura aí que não são benéficas, mas existem vitaminas que precisam de gordura, né? Para elas desempenharem a sua função corretamente. E entrando nos minerais, assim como as vitaminas, né? Eles também são micronutrientes, não é necessário uma quantidade exacerbada aí, né, por dia. Então, pequenas quantidades são suficientes, mas reforço, né, que mesmo sendo pequenas quantidades requeridas, ainda temos vitaminas e minerais em deficiência na população, né? Então, entre as vitaminas, destaco a vitamina A e a vitamina D. Normalmente são as que apresentam maiores deficiências na população. E nos minerais, temos aqui o cálcio, né? O tão falado cálcio, mas que também é observado uma quantidade deficiente em uma quantidade relativa de pessoas, né? Esse mineral tão importante no nosso organismo. Assim como o fósforo, né? Tem alguns outros minerais, mas o cálcio é um dos que vem sendo bem discutidos, bem falados, né? Por conta de deficiências. Então, de novo, né? Assim como os nutrientes do organismo que são divididos em macro e micronutrientes, em questão de minerais acontece a mesma coisa. Então, macro e microminerais. Qual que é a diferença entre eles? A quantidade, né, requerida por dia. Então, quando eu falo de macrominerais, eu necessito aí na classe de gramas por dia de determinado mineral. Quando eu falo de microminerais, eu necessito de uma quantidade em microgramas por dia, tá? Então, é uma quantidade menor. Então, começo falando aí dos macrominerais. Então, entre os macrominerais, temos o cálcio, fósforo, enxofre, magnésio, potássio, sódio e o cloro, tá? Então, esses são os nossos macrominerais. Por eles serem macros, né? Eles acabam sendo requeridos em maiores quantidades, não deixam de ser mais ou menos importantes, todos apresentam sua função aqui, tá? E os microminerais, normalmente a gente requer microgramas aí por dia. A gente tem flúor, tem zinco, tem cobre, tem cromo, ferro, selênio, iodo, né? Basicamente todos os outros que eu não mencionei em macronutrientes, macrominerais, desculpa, eles se enquadram aí em microminerais. Então, o cálcio, ele é o que mais é um dos mais importantes, né? Ele é o mais abundante mineral também no nosso organismo. E por que é falado tanto do cálcio, né? Porque ele está diretamente relacionado com a saúde dos nossos ossos. E com a idade, né, essa quantidade de cálcio ela tende a diminuir. Então, isso acaba agravando, né, problemas como osteoporose, por exemplo.
O cálcio também ele está diretamente ligado com a contração muscular, né? Então, muitas pessoas falam do potássio, né? Mas a gente tem o cálcio aí também, que é importante quando a gente se refere à contração muscular, também a coagulação sanguínea, né? Então, o meu sangue, ele precisa estar numa viscosidade interessante, porque senão ele pode coagular e aí com certeza eu vou ter problemas dentro do meu organismo com essa coagulação. Quais são as fontes de cálcio? Né? Normalmente a gente tem aí sempre o leite. Então, eu posso dizer para vocês que tem outros tantos alimentos, né, além do leite, uns até mesmo mais ricos em cálcio do que o leite. Para quem me acompanha aqui sabe que eu mesma não consumo leite, né, e meus níveis de cálcio são muito bons. E onde então eu encontro o cálcio, já que eu não tenho leite, e é a fonte que o pessoal mais comenta? Couve, então é extremamente rica em cálcio. Brócolis também é extremamente rico em cálcio. Abóbora, agrião, acelga, todos esses que eu mencionei possuem níveis mais elevados de cálcio do que o leite, tá? Então, o leite tem cálcio? Sim, tem cálcio. O iogurte tem cálcio? Sim, mas não fiquem presos somente a esse tipo de alimento quando a gente fala cálcio, né? Então, acrescente outros tipos de alimento, fica mais fácil a gente conseguir absorver nutrientes dessa forma, tá? Então, couve, brócolis, acelga, agrião, espinafre, tá? Então, temos aí uma infinidade de alimentos que também apresentam cálcio, tá bom? O fósforo, ele é também super importante, né? Para quem se lembra lá na época de estudar biologia, né, que tinha camada fosfolipídica. Então lembra, para quem se lembra, essa camada fosfolipídica, ela precisa de fósforo, tá? Que é a camada celular, né, que forma a nossa a camada externa da célula, tá? Então, é extremamente importante, já que o nosso corpo é composto por células, né? Então, olha aí o fósforo presente. Então, quem diria, né, que lá na biologia, quando todos nós estudamos a camada fosfolipídica, ia surgir agora, né, como um alimento, né, na forma de um alimento, né, porque da onde que a gente vai tirar vitaminas e minerais? Da alimentação, tá? Ou suplementação. Mas suplementação, gosto sempre de falar em casos necessários, né? E se a gente consegue, né, é possível ter através de uma alimentação equilibrada, por que não, né? Então, o fósforo tem esse fator na estrutura celular, também vai auxiliar no transporte de nutrientes. Então, imagine que a gente comeu determinado alimento, né? Esse alimento ele precisa ser transportado aí para o nosso corpo de um modo geral, né? Então, são células que fazem, que desempenham esse papel e algumas vitaminas, alguns minerais vão auxiliar nesse transporte, tá? O fósforo é um deles. Quando eu tenho deficiência de fósforo, né, o que vai me ocasionar? Posso ter problemas sanguíneos, posso ter problemas renais também. De novo, sempre tô com problema renal, é deficiência de fósforo? Nem sempre, tá? Então a gente tem pedra no rim, por exemplo, que é um problema renal, posso ter um câncer, posso ter diversos outros, uma inflamação, né? Posso ter outros casos que não seja deficiência de vitamina ou mineral, mas pode ser um indício, né? Se sua saúde está ok e do nada começou a surgir, isso pode ser um indício, tá? E aonde que eu encontro fósforo? Feijão, riquíssimo em fósforo, principalmente feijão preto, caju. A gente tem a gema do ovo, aveia, né? E ervilha, né? São alimentos riquíssimos aí em fósforo.
O sódio, muito falado, o sódio, né? Principalmente, já começo aí com o problema que o excesso pode causar, que a gente fala em excesso, não fala em deficiência. Então, o excesso está muito relacionado aí com problemas de hipertensão, problemas cardíacos, né? Então, por isso que ele vem sempre sendo mencionado, redução de sódio, justamente por conta disso, né? E ele é importante na nossa alimentação, por quê? Justamente por esse controle da nossa pressão, né? Então, a famosa bomba de sódio e potássio que tem no nosso organismo é ela, né, que vai ter esse controle da nossa pressão. E quando não tenho esse controle, melhor, quando eu tenho um excesso de um aí ou falta de outro, eu acabo descontrolando, né, essa minha bomba de sódio e potássio, e isso pode ocasionar diversos problemas, sendo o principal deles aí a nossa hipertensão. Onde eu encontro o sódio? Além disso, né, além da hipertensão, ele também está associado com problemas renais, tá? Então, é importante, extremamente importante, a gente controlar a quantidade de sódio ingerida, porque aqui não é a deficiência, né? É o excesso que é prejudicial aqui. Então, como eu disse, né, a gente acaba não tendo uma quantidade estipulada, normalmente fala-se aí de 5 miligramas por dia, tá? E tem alimentos riquíssimos em sódio, desculpa. Então, a gente tem maionese, temos aí quase no pico, né? O famoso macarrão instantâneo, né? Cheio, rico de sódio. Os embutidos, né? Então, mortadela, presunto, calabresa, salsicha, bacon, né? A gente tem aí uma quantidade extra, vamos dizer assim, de sódio. Preciso excluir 100%? Não, né? Mas se eu tô consumindo um produto que ele já tem uma quantidade alta de sódio, então eu devo maneirar no restante da minha alimentação, né? Deixar uma alimentação um pouco mais leve em sódio, para não ter essa sobrecarga e deixar o meu organismo sobrecarregado de sódio, tá? Vou mencionar aqui também o potássio, né? Que ele é bem falado, principalmente quando nós falamos de câimbras, né? Atividades físicas. O potássio ele é bem mencionado. Esse mineral ele está presente na síntese, ou seja, na formação de proteínas, na contração muscular, né? Por isso que ele acaba sendo mencionado, e também no nosso sistema nervoso, tá? Então, olha o sistema nervoso aí, extremamente fundamental pra gente, né? E já mencionei umas 3, 4 micronutrientes importantes para o sistema nervoso. Fonte do potássio vai muito além da banana, tá? De novo, é o mesmo caso aí que eu mencionei do cálcio para o leite. Tem alimentos que superam a banana em questão de potássio, tá? Então, por isso que é importante o equilíbrio, a variação, mudar os preparos, tá? Então, a gente tem o feijão, ervilha, amendoim, espinafre, né? São fontes riquíssimas aí de potássio e, como eu disse, vão além da banana. A banana, sim, apresenta uma quantidade boa de potássio, mas não é só ela, né? E tem alimentos que apresentam uma quantidade superior também a ela, né? Às vezes a gente fica preso, é cálcio, leite. No caso do potássio, vamos comer uma banana, né? Então a gente acaba ficando preso e esquece de outros tantos alimentos que a gente tem e também são funcionais, trazem benefícios e fazem com que o nosso organismo funcione corretamente. Em caso de deficiência, a gente pode ter fraqueza, problemas cardíacos, fadiga muscular, né? Por isso que a gente acaba tendo as câimbras
Então, ele está sim, o potássio está relacionado, mas a gente deve pensar que tem outros alimentos que vão fornecer potássio para o meu organismo, tá bom? E para quase finalizar aqui, né, temos os metais pesados, então esses metais são tóxicos, principalmente em grandes quantidades, como eu mencionei no caso do mercúrio, né, presente aí em peixes. Então, se eu tenho um consumo alto de peixes e esse peixe tem mercúrio, eu posso estar ocasionando uma toxicidade para o meu organismo. O chumbo e o cádmio também são outros dois metais pesados que vão ter uma toxicidade aí para o nosso corpo, tá? Então, temos que ficar atentos, não são todos os alimentos que possuem, mas tem solo contaminado, né, que pode estar contaminado, tem rios que podem estar contaminados, então vale sempre olhar a rotulagem, além de comprar, né, de fornecedores confiáveis. Então, tudo isso é importante, porque o solo, né, é difícil ter eu aqui hoje, da minha casa, saber 100% se aquele solo está bem tratado ou não, mas por isso que é interessante olhar a rotulagem e saber a procedência do meu alimento, né? Comprar de empresas confiáveis ou de fornecedores, até mesmo fornecedores locais confiáveis, né? Que a gente sabe que tem uma produção limpa, sustentável e que não tenha esse tipo de contaminação. E eu venho mencionando, né, que para cada nutriente, né, assim como para os macro e para os micros, né, que foi o foco da nossa conversa de hoje, a gente tem uma quantidade, uma ingestão diária que é recomendada, tá? Onde eu consigo achar esse tipo de informação? Claro que na internet, se você digitar, vai aparecer lá diversas informações, mas a Anvisa, né, que a nossa vigilância sanitária, ela tem uma RDC, né, uma resolução aí, o RDC 269, que traz as quantidades de vitaminas e minerais recomendadas diariamente. Tá? Então, no caso da vitamina A, que eu mencionei, 600 miligramas. Então, se a gente pensa que uma cenoura tem quase essa quantidade, né? Já consigo, às vezes, em uma refeição, suprir a quantidade de vitamina ou mineral que eu preciso. No caso da vitamina D, é uma quantidade bem menor, são 5, né, microgramas. Então, como eu disse, são quantidades baixas, mas que fazem uma enorme diferença. E mesmo sendo quantidades baixas, ainda a gente tem deficiências, né? Por isso que é de extrema importância a gente estar sempre falando sobre esse assunto. Então, tem escolas, né, que precisam passar por uma educação nutricional para incentivar tanto merendeiras como os alunos a consumirem mais determinados tipos de alimento, e também, né, tem alimentos aí que são fortificados para evitar problemas que já foi identificado na população. Vitamina C, 45 miligramas, vitamina E, 10 miligramas, cálcio, 1000 miligramas, tá? Uma quantidade bem relevante, mas quando eu penso no leite, o leite, se não me falha a memória, ele tem em torno de 300 e alguma coisinha. Então, ele não é tão alto assim, né? Preciso consumir aí uma quantidade razoável de leite. Temos o fósforo, 700 miligramas. O potássio, ele não tem uma indicação, tá? Se vocês entrarem lá na resolução, vocês vão ver que não tem uma... Oi, Andréia! Vamos ver que não tem uma identificação para potássio, mas normalmente é sugerido em torno de 2.000 miligramas.
Então, lembrando que aqui a gente está falando de miligramas, tá? Então, 2.000 miligramas é 2 gramas. Então, não são quantidades altas. Se a gente tiver uma alimentação equilibrada, balanceada e com variedade nos alimentos utilizados, é possível, sim, a gente conseguir, só com alimentação, as vitaminas e os minerais necessários para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, o meu recado de hoje para vocês era esse, bem breve, né? É um tema assim extremamente longo. Se eu quisesse, dava para falar um dia inteiro só de vitaminas e minerais, mas tentei dar uma boa resumida aqui para vocês. Então, não deixem de variar a alimentação, de pensar que existe outras fontes, né, para o mesmo. Então, para o mesmo mineral, para a mesma vitamina, a gente tem diversas fontes aí na nossa alimentação, tá? Então, tentem variar, tentem buscar outras alternativas. Se a laranja não te agrade, tente buscar uma acerola, uma couve, né? Então, tentem alimentos alternativos e variados para suprir as nossas necessidades diárias. Então, fico por aqui, agradeço a presença de vocês. Vou deixar salvo aqui no meu IGTV para quem quiser acompanhar depois. Um super beijo, uma boa noite e uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.